Bom dia, sejam todos bem-vindos. Mais um dia nós estamos aqui com o nosso devocional, com a nossa leitura. Sim, e o medo não vai nos parar. Estamos aí avançando com o livro da Joyce Meyer. Bom dia, mãezinha, bom dia. Nós estamos no capítulo 9 já, parte 2 do livro. Ontem nós falamos de permanecer, um passo de cada vez, é muito importante que nós permaneçamos, né? Falamos a respeito da liberdade que Cristo nos deu, e muitas pessoas escolhem a vida de escravidão novamente, né? Nós paramos bem aqui na página 116, falamos sobre permanecer até o fim, até que Ele venha. Toda jornada precisa ser dada, um passo de cada vez. Não tem como a gente chegar no topo, né? Pulando degrau. Então, que a gente venha ter esse entendimento. Antes de começar, eu sempre gosto de deixar um devocional, uma palavra, né? Para a gente poder fluir o Espírito, consagrar o Senhor às nossas manhãs, consagrar o Pai, né? Consagrar tudo que o Senhor tem feito. Bom dia, pastora Giane. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Vamos orar? Vamos agradecer ao Pai? Vamos trazer a existência pelos olhos da fé, tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para nós. Vamos colocar um louvorzinho aqui para nós orarmos. Vamos lá. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã, por esse dia lindo. Hoje o sol veio, gente. Hoje o sol saiu. Vamos agradecer ao Pai. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã, por esse dia lindo que o Senhor preparou para nós. Sim, Espírito Santo. Oh, Pai, destrava os nossos 5 sentidos, que os nossos olhos venham enxergar coisas do reino. Sim, que os nossos ouvidos venham ser abertos agora nessa manhã para ouvirmos a sua voz. Que os nossos lábios venham profetizar todos os dias o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor até aqui tem nos sustentado. E pela tua misericórdia o Senhor nos alcançou por essa manhã. Ai, bendito seja o seu santo nome, Senhor. Nós consagramos a ti a nossa vida, consagramos a ti este nosso dia. Consagramos a ti, Senhor, essa leitura. Fique conosco, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade em nosso meio. Espírito Santo, nós ansiamos em ouvir a sua voz. Revela-se ao nosso espírito. Ah, Pai, se tiver algo em nós, Pai, que venha limitar, que venha bloquear as suas promessas, que venha cair por terra em nome de Jesus. Que todo mal, toda barreira da dúvida, toda barreira, Senhor, do trauma que nos impossibilita de avançar, todo medo, não venha permanecer em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, traga sobre nós todos os dias uma mente renovada, uma mente de renovo, que possa enxergar os teus preceitos, Pai, que possa enxergar as tuas maravilhas. Ai, Abba, Pai, nos dá força para prosseguir todos os dias. Ai, Espírito Santo, nós te louvamos, nós te engrandecemos, bendizemos o teu santo nome. Tu és bem-vindo, Pai, tu és bem-vindo, Espírito Santo. Ministre, Pai, ao nosso espírito. Nós estamos prontos para ouvir a sua voz. Fale conosco, esse ambiente é teu, essa live é tua, nós somos tua. Este momento, Pai, nós consagramos a ti, é tudo teu. Sim, Papai. Sim, Espírito Santo. Traga revelação, Pai, no nosso espírito. Traga revelação, Senhor, para que o nosso propósito avance. Sim, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Para quem foi entrando, Roseli, Elô, sejam bem-vindas, Meire, a Jéssica. Vamos de Salmo 92, para a gente deixar como devocional. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, como os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos.
O tolo não compreende, o insensato não percebe isso. Ainda que os ímpios brotem como erva e floresçam, todos os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Ô, palavra linda! Bom dia, Ana Carol, bom dia, Lilian. Gente, fica com esse salmo, Salmo 92. Tem esse estilo de vida, né? Um estilo de vida de gratidão, de saber o quanto o Senhor é bom, né? Que pela manhã as misericórdias dele nos renova, nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. E à noite, né? O Senhor, durante a noite, a fidelidade dele continua em nós. Bom dia. Eis que os inimigos do Senhor, os inimigos perecerão. Que lindo, gente. Versículo 10. Porém, tu exaltas o meu poder, como do boi selvagem, derrama sobre mim um óleo fresco. Que o Senhor derrame um óleo fresco sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa manhã. E o justo florescerá. Olha que lindo isso. Florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, e na velhice ainda darão frutos. Glória a Jesus. Gente, fica com esse salmo. Salmos 92 é o nosso salmo de devocional dessa manhã. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Obrigado que pela tua misericórdia infinita, pelo teu amor incondicional. É por isso que nós estamos aqui, de forma de gratidão, adorando, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor. Um dos tantos medos era gravar vídeo e falar, porque às vezes tem dificuldade na fala. E ontem virei meme na minha cidade, quase 15 mil visualizações. Glória a Jesus, glória a Jesus. São medos que nós estamos rompendo, gente. Medo que nós estamos rompendo. É através disso, a ousadia que o próprio Deus, a comunhão, o relacionamento com Deus, é que tira de nós traumas, limitações, que nos impede, né, da gente poder ser quem nós somos, né? São traumas e é muito importante. Esse livro foi muito bom, está sendo muito bom, porque traz a clareza do medo, né? Desde o começo, ela começa falando que não tem como a gente se libertar se a gente não souber o que é o medo. E aí no comecinho ela vai falando, né, que o medo é um espírito. O medo é algo que tenta nos paralisar. E quando a gente entende isso, quando a gente traz clareza, o autoconhecimento, a gente nos liberta. Porque o autoconhecimento te traz a clareza da palavra de Deus. O livro ele é pautado totalmente na palavra de Deus. São inúmeros versículos que a gente lê aqui. E aí a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente conhece a verdade, quando a gente se depara com o autoconhecimento, opa, por que eu tenho medo? O que é o medo? Quando eu tenho clareza disso, o próprio Espírito Santo faz com que nós rompamos dia após dia. Por isso que é importante, gente. É importante nós estarmos aqui todos os dias fazendo o nosso devocional, alimentando o nosso espírito, assim como a gente alimenta a nossa carne, assim como a gente tem que comer todos os dias. Nós precisamos nos alimentar no espírito. E mais ainda, o secreto é algo que vai fazer você romper muito mais. Nós lemos Mulheres do Secreto, ontem eu estava pensando muito nisso. O quanto foi profundo, né, aquele livro. Porque ali no livro fala do momento do secreto, sim, mas fala da nossa vida corrida, do nosso cotidiano que nós precisamos, nós mulheres, né, temos a vida corrida e vai no supermercado e tem que ajeitar a casa, muitas trabalham fora. Mesmo assim, ali nós aprendemos um relacionamento diário. Quando você estiver dirigindo, você está em comunhão com o Pai. Quando você estiver lavando sua louça, você está em comunhão com o Pai. Quando você estiver fazendo os seus afazeres da casa, onde for, é um relacionamento de amigo para amigo. Só assim nós criamos sensibilidade. Aquela sensibilidade quando você anda muito com seu amigo, você conhece tudo.
Ah, eu sei que foi Deus. É esse tipo de sensibilidade que a gente constrói quando a gente tem um relacionamento. A gente sente o cheiro. Opa, ele tá aqui. E aí a gente não consegue fazer nada sem ele. Senhor, se eu for no supermercado, Senhor, vai comigo, vai na minha frente, vai na minha direção. Se tiver alguém ali que precisa de uma palavra do Senhor, que o Senhor me usa, unja os meus lábios, Pai, para que eu venha profetizar. Sim, nós precisamos ter essa ousadia. Onde nós formos, na fila do mercado, na fila do açougue, na fila da padaria, nós não podemos ficar dispersos. Existem pessoas que estão agonizando, precisando da palavra de Deus, precisando que eu e você fale, Jesus te ama, Ele está contigo, não desista. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor quer de nós. Que nós venhamos cumprir o nosso ID todos os dias para a honra e glória de Jesus. Amém? Então, Ana Carol, desfruta aí das bênçãos do Senhor. Eu tenho certeza que você vai romper muito mais sobre a sua vida. Porque nós vamos romper sobre o medo. O medo não vai nos paralisar. O medo não vai nos calar. E é só a gente se posicionar. Dar o primeiro passo. Nós aprendemos aqui no livro também. É necessário se posicionar. É necessário estar na caminhada. É necessário fluir. Sem aquele sentimento de autopiedade. Nós falamos sobre os crentes curto-circuito e uma delas nós falamos sobre a autopiedade. Ai, meu Deus, comigo, de novo comigo. Não. Nós somos filhos, herdeiros e todos os nãos do Senhor têm um porquê, todos os desafios têm um porquê e sempre é para nos alinhar. Sempre é para nos ajustar. Então se posicione, vai com medo mesmo, segura na mão de Deus, fala, Senhor, eu vou romper nessa área onde faz tempo que eu tenho procrastinado e eu não consigo romper, mas esse ano de 2026 eu preciso. Vai aí, vai alimentando a mente com a palavra de Deus, porque tudo começa na mente, nós já aprendemos aqui. E quando a gente acredita na nossa mente, nós ativamos a nossa fé, o nosso comportamento muda, tem que mudar. E aí quando você rompe, tudo se torna tão, o sobrenatural se torna natural. Você fala, puxa, há tanto tempo eu vivi paralisada assim e agora eu tô vendo que é tudo tão simples. É porque você destravou, é porque você rompeu. E assim vai ser em todas as áreas da sua vida. Profetiza em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos avançar a página 118. Nós paramos aqui, falando sobre permanecer, sobre a liberdade que Cristo nos libertou e a escravidão do pecado, que algumas pessoas, insistem ainda em se escravizar, se esqueceu do sangue precioso derramado naquela cruz. O pecado é uma das coisas que faz a gente ficar escravo do diabo de novo. Então, que você permaneça em Cristo Jesus para que essa liberdade tenha continuidade até que Ele venha. Nós somos livres, gente. Nós somos livres. Nós temos liberdade. A gente só não pode pecar, mas a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Olha lá, nós estamos no segundo parágrafo dessa página 118. Vamos dar continuidade. Toda jornada começa com um passo, e dar um passo é tudo o que Deus pede de nós. Dê esse único passo de fé, depois outro e mais outro, mas pense neles um de cada vez. Controla aí a ansiedade, gente. Se você pensar no quanto a jornada será difícil, quanto tempo poderá levar, será derrotado antes mesmo de começar. Lembre-se de que tudo o que você faz em obediência a Deus é algo que você nunca tem de fazer sozinho. É sempre com Ele, sempre com a ajuda do Espírito Santo. Não fica pensando lá no topo, não, só dá o passo. Tem pessoas que têm dificuldade de tomar alguma atitude para não criar responsabilidade. Eu vou fazer isso, mas depois eu vou ter que cuidar de pessoas, depois eu vou ter... Gente, é para isso que nós somos criados, Não se limite, dê um passo de cada vez. Opa, hoje eu vou fazer... Amanhã eu vou fazer de novo, depois amanhã eu vou fazer um passinho de cada vez, eu não sei como vai ser, mas o Espírito Santo de Deus está comigo, e é Ele que me encoraja, é Ele que me dá ousadia, é Ele quem faz através de mim. Porque Ele faz primeiro em nós e depois através de nós. Então confia, creia. Olá. Lembre-se de que tudo o que você faz em obediência a Deus é algo que você nunca tem de fazer sozinha, Ele estará sempre com você. Se está enfrentando um desafio assustador neste momento da vida, não tenha medo, porque Deus está com você. Não tenha medo, eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando, logo nesse comecinho do ano de 2026. Mas o Senhor diz para que você não temas. Temos tantos versículos que falam de não temas.
Não temas, porque Ele está contigo, Ele está na sua frente, Ele sabe o melhor caminho, Ele sabe dos não, Ele sabe das portas fechadas, Ele sabe o porquê sim, o porquê não. Confia no Senhor. Não confia na força dos seus próprios olhos, né? Eu falo que nós só podemos ver isso aqui, agora. O Senhor não, Ele nos vê de lá de cima, de um labirinto, Ele vê lá na frente. Aquilo que vai causar dano, então Ele já, opa, deixa eu cuidar da minha filha aqui, deixa eu tirar isso aqui, porque lá na frente ela não vai saber lidar com isso. Esse é o cuidado do nosso Pai, gente. Esse é o cuidado do nosso Pai. Olha lá, mais um tema, começando. Eu soube por muitos anos que se quisesse desfrutar de uma saúde excelente, de longevidade, deveria me exercitar com pesos e atividades cardiovasculares. O ato de escrever exige que eu fique muito tempo sentada. E o médico me disse, há pouco tempo, que a medicina atual considera o estilo de vida sedentário o novo câncer. Ele não disse que o sedentarismo provoca necessariamente o câncer, mas tentou deixar em mim a impressão de que ficar sentado por tempo demais é bastante prejudicial à saúde. Ele me deu instruções do que fazer quando eu passasse muito tempo diante do computador. Ele disse para me levantar e me movimentar de um lado para o outro, pelo menos uma vez a cada 45 minutos, fazendo um exercício conhecido como wall sit, também chamado de agachamento parede, por 45 segundos. O médico me sugeriu especificadamente esse tipo de exercício porque eu estava sentindo dores nas costas. Caso você não saiba o que é um wall sit, deixe-me dizer simplesmente que é difícil. Você coloca as costas contra a parede, planta os pés separados no chão e deslize baixando os quadris até formar um ângulo reto. Permanece nessa posição por 45 segundos e 1 minuto ou mais, se você quiser realmente sentir dor. Os músculos dos seus quadris parecem estar em chamas, mas essa queimação supostamente faz bem. Nós não sentamos em automóveis diante de nossos computadores enquanto usamos nossos celulares e para assistir a televisão. Procuramos nos sentar enquanto aguardamos uma consulta e por muitas outras razões. Creio que todos nós podemos concordar que nosso estilo de vida e a sociedade hoje estão sempre nos oferecendo uma cadeira. Andamos em escadas rolantes e pegamos elevadores em vez de subir até mesmo um único lance de escadas. A maioria de nós é bastante móvel e depois nos perguntamos, à medida que envelhecemos, por que começamos a nos sentir rígidos? Temos dores nas articulações, perdemos energia e não nos sentimos bem. É isso, né, gente? O sedentarismo. Nós precisamos nos esforçar. Esse ano é um ano de corpo, alma e espírito. Nós precisamos movimentar o nosso corpo físico, né? Então, você que não tem a prática, comece, gente. 20 minutinhos de caminhada, 30 minutinhos. Faça com que isso se torne um hábito, né? Durante muito tempo, eu dei desculpas para não me exercitar. Eu não via como poderia manter qualquer agenda de exercício com todas as viagens que eu faço. Além disso, sou ocupada demais para ir à academia 3 vezes por semana. Tentei me exercitar algumas vezes em casa, sozinha, e sempre acabei me machucando, de modo que isso se tornou mais uma desculpa para eu não praticar exercícios. Mas então, um dia eu tive um pensamento que eu sabia que era um pensamento de Deus, embora nem todo pensamento seja de Deus, alguns são. Este é uma das muitas maneiras como ele fala conosco. Esse foi um pensamento de Deus para mim, enquanto eu lembrava minhas desculpas para não me exercitar. De repente eu pensei, por que não fazer apenas o que pode fazer e quando pode fazer e não se preocupar com o que não pode? Qualquer coisa é melhor do que nada. Dei uma boa olhada no espelho para o estado do meu corpo e constatei facilmente que ele havia decaído de forma perceptível. Deus me fez ver que eu não estaria forte bastante para a última terça parte da minha jornada no ministério, se não tomasse alguma atitude na época. Particularmente, é muito importante terminar o que Deus designou para mim, então eu fui em busca de um treinador. O plano inicial era que ele me ensinasse alguns exercícios que eu poderia fazer em casa, e depois me encontrar com ele a cada 2 meses para aprender exercícios novos. O mais impressionante é que quando eu dei aquele primeiro passo, eu percebi tamanha diferença em meu corpo e no meu nível de energia, que passei a querer fazer aquilo
cada vez mais. Isso foi em 2005 e agora me exercito com um treinador 3 vezes por semana, a não ser que eu absolutamente não possa estar. Sempre podemos encontrar tempo para fazer o que realmente queremos fazer. Gente, exercício físico é também prioridade, assim como o nosso devocional. Nós precisamos construir esse hábito como prioridade, né? Para a gente manter aí uma vida saudável, para que a gente venha cumprir o nosso propósito. A nossa matéria, o nosso corpo é de responsabilidade nossa. Nós precisamos avançar nesse ano de 2026. Isso é muito real, isso que ela conta aqui, porque eu tenho vivido isso, né? Desde, se eu não me engano, setembro, outubro do ano passado, eu também contratei uma personal para poder me ajudar, porque eu tenho dificuldade, eu tenho muito medo de sentir dor, tenho medo de travar as costas, enfim. E essa semana mesmo que nós voltamos das férias, eu falei para ela o quanto eu tô melhor. É uma coisa imperceptível, mas você, na constância, você consegue perceber a sua musculatura. Eu lembro assim claramente que nos primeiros dias, quando nós fazíamos exercício, principalmente de perna, a minha perna tremia toda e ela falava assim, é perna fraca, precisa criar músculo nessa perna. E hoje alguns exercícios que eu faço, eu fico olhando, vendo se minha perna vai tremer, ela não treme mais. Musculatura que foi exercida ali. Outra coisa, gente, a gente vai chegando numa certa idade, né, depois dos 40, a gente perde muito o equilíbrio. Vocês têm noção disso? E alguns exercícios que ela me manda fazer, que antigamente, quando eu era mais nova, eu fazia com tanta facilidade, e hoje eu tenho que ficar me equilibrando, mas eu já melhorei muito. Ela percebeu e eu também percebi, né? O tchauzinho, algumas peles que estavam muito flácidas. Gente, é muito real. Fora a saúde, fora o ânimo. E é uma guerra, gente. A gente tem que construir, porque o nosso corpo não quer. A gente tem que construir. Então comece. Só comece nesse ano de 2026. Comece devagarzinho, como nós aprendemos aqui. 1 degrau de cada vez. Um pouquinho de cada vez. Você não pode meia hora, 40 minutos. Começa 20 minutos. Começa 10 minutos. Até que isso se construa um hábito. Você fala, não. Eu não consigo, se eu não fazer 3 vezes na semana, se eu não me dedicar meia hora por dia que seja, eu não consigo dar continuidade. Tudo precisa se tornar um hábito. E o nosso corpo é uma parte que é da nossa responsabilidade. Nós precisamos andar em equilíbrio corpo, alma e espírito. Amém? Então que esse ano de 2026, assim como eu também, gente, essa palavra fala muito profundamente comigo. Eu preciso também melhorar muito na atividade física. E você também. Olha lá. Ela termina, né? Sempre podemos encontrar tempo para fazer o que realmente queremos fazer. O tempo é a gente que constrói aquilo que é prioridade. A prioridade é se alimentar bem, a prioridade é fazer o nosso devocional, né? A nossa mente precisa estar cheia do Espírito Santo e atividade física, né? Então a gente precisa, não é, eu vou encontrar tempo, não, ele é prioridade. A gente precisa encaixar. Seja o que for que esteja enfrentando, se você simplesmente der aquele primeiro passo, o próximo e o outro depois dele não serão tão difíceis. Deus aparece quando agimos e não quando não fazemos nada. Então Deus, ele ajuda aquele que está lá, persistindo. Aquele que em meio à dificuldade, eu não queria, Deus me ajude. Aí ele aparece e te ajuda, né? Se ficar deitadona, não querendo nada com nada, vai ser difícil. Dá o primeiro passo e o Senhor segura na nossa mão. Digamos que você tenha medo do escuro e durma com as luzes acesas, embora tenha 50 anos de idade. Você e seu cônjuge precisam ficar em quartos separados, porque ele não consegue dormir com luzes acesas. Ainda que queira desligar os interruptores de energia, seu medo do escuro vem desde criança. Você poderia começar a jornada rumo à liberdade indo para a cama e permanecendo no escuro durante 5 minutos. Aí, para romper, quem tem medo do escuro. Se isso for tudo o que você consegue suportar, volte a acender as luzes. Na noite seguinte, deixe-as apagadas por 6 minutos. E assim por diante. Mesmo que leve 2 anos para vencer este medo, fazer algum progresso é melhor do que nenhum. Se você está feliz com o modo como dorme, então não precisa fazer nada. Deus ama você da mesma forma, dormindo com as luzes acesas ou não. Isso é só para ter a consciência da limitação, né? Se é aquilo que você quer romper. Não, eu preciso romper porque eu estou atrapalhando meu cônjuge. Eu preciso romper porque isso não é normal. Eu preciso romper. Então comece, né? Ela dá aí a direção de como a gente tem que fazer para romper alguma coisa.
um passinho de cada vez. Eu tenho medo de cobras e não pretendo tocar em nenhuma delas, nem por um segundo, nem tentar brincar com elas. Isso não é algo que desejo fazer e não há razão para que eu queira fazê-lo. Além disso, Deus disse a Eva no Jardim do Éden que ele pôs inimizade entre ela e a serpente. Está lá em Gênesis, né, capítulo 13, versículo 15. Eu também não quero não, gente. Estou junto com a Joyce. Não tenho interesse em paraquedismo. E se eu tentasse aprender, isso me deixaria com medo. Também não é a minha intenção conhecer o assunto. Mas há muitas outras coisas que me davam medo e que Deus me disse que eu precisava vencer. Então eu foquei nessas coisas. Olha lá. Foque e vai. Assim como a Carolzinha falou aí, né? Ela tinha vergonha de fazer vídeo, ela fez um vídeo e ela rompeu. Então começa devagarzinho, faz um vídeo. Fala, tem pessoas, gente, que tem dificuldade de mandar áudio, você acredita? Conheço muitas pessoas. Ai, porque minha voz é feia. Ai, porque eu não consigo ouvir. Gente, destrava isso em nome de Jesus. Às vezes é na fala, ali no áudio que você consegue transmitir a presença de Deus, né? E aí o inimigo vem tentando te limitar para você ficar escrevendo. Não, manda áudio em nome de Jesus. Desbloqueia esse ano, não, vou mandar áudio. Né? Nem que eu tenha que escrever para mim não gaguejar, para mim errar e eu ler ali. Hoje eu vou mandar um áudio de 2 segundos, 3 segundos, amanhã de 4, de 5. Eu vou desbloquear isso em nome de Jesus. Desbloqueia, em nome de Jesus. Nós vamos romper. Eu tinha receio de não agradar as pessoas e superar isso era vital para mim. Tinha medo de que Deus não estivesse satisfeito comigo. Então eu precisei superar isso também. Gente, agradar pessoas, você precisa agradar Deus. Nós não vamos agradar todo mundo. Não vamos. Jesus esteve aqui na terra, gente. Ele foi perseguido. Quem somos nós? Então tem momentos que você não vai agradar, mas amém. Você está em comunhão com Deus? Deus falou contigo? Você tem paz? Amém. Essa é a nossa maior preocupação, agradar aquele que nos criou. Muitas vezes as pessoas têm invertido isso, né? Ter agradado pessoas e desagradado a Deus, mas nós não. Nós estamos aqui todos os dias, alimentando o nosso espírito, e a gente entendeu que nós precisamos agradar primeiramente ao Senhor. Mesmo que para isso a gente desagrade algumas pessoas, nem que para isso a gente precisa aprender a falar não. O não, ele é libertador, gente. Quando eu aprendi isso, eu tinha muita dificuldade. Já faz alguns anos que eu aprendi a falar não. É fácil? Não é. Eu ainda luto. Senhor, me ajuda. Me dê estratégia. Como eu vou responder essa pessoa? Gente, me ajuda. Mas eu tenho que aprender a falar não. É o romper. E é o medo que eu tinha. Ai, se eu falar não, o que as pessoas vão achar? Como ela falou aqui. O que as pessoas vão achar de mim? Ai, mas é pastor. Ainda mais a gente que tem esse título, né, gente? Mas se você tiver paz no Espírito, você vai falar não. Ponto final. O Espírito Santo falou comigo, eu sei a consequência disso e eu preciso falar não. Olha lá. Sempre achei que poderia não estar fazendo bastante e isso me sobressaltava. Daí tive de encarar ainda essa outra questão. Eu poderia compartilhar mais coisas com você, mas eu creio que já entendeu o que eu quero dizer. Se algum tipo de medo o impede de cumprir o seu destino ou de obedecer a Deus, não dê desculpas, nem simplesmente tolere esse medo pelo resto da vida. Dê um passo para vencê-lo e depois outro e mais outro, e não desista até chegar à libertação completa. Por mais tempo que demore, você nunca fracassa enquanto continuar tentando. Glória a Deus! Olha lá na contracapa. A inatividade gera dúvida e medo. A ação gera confiança e coragem. Se quer vencer o medo, não fique sentado em casa pensando nele. Saia e põe a mão à obra. Dale Carnegie. E é isso. E aqui vai ter um textinho, mas nós vamos ler amanhã. Vencendo a dúvida. A gente lê amanhã Vencendo a Dúvida e já entra no capítulo 10. Gente, olha o tema do capítulo 10. Resista à dúvida e à inconstância. Nós vamos ser constantes nesse ano de 2026, em nome de Jesus. Amanhã, então, nós já entramos aqui nesse capítulo 10. Amém? Vamos orar, vamos agradecer pela preciosa palavra, pela comunhão, por tudo que o Senhor ministrou no nosso espírito na manhã de hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou contigo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você. Nós vamos agradecer, selar esse momento aqui.
selar esse nosso devocional para que a gente venha, né, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés no dia de hoje, nessa quarta-feira linda. O Senhor estará conosco, nos dando sabedoria, nos dando estratégia, mais ainda, nos dando visão espiritual de como agir, de como falar, de que hora que temos que nos calar. É para isso que esse relacionamento aqui nós temos criado todos os dias. Vamos agradecer ao Pai. Vamos agradecer, louvado seja o Senhor. Vamos dar graças ao Pai. Feche seus olhos. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, por mais um dia, pelo nosso encontro, por essa palavra maravilhosa, palavra de ousadia que faz rompermos com os nossos medos. Pai, se há algum espaço na nossa vida que ainda temos limitações, que ainda temos medos, em nome de Jesus, nos ajuda a vencer, Pai. Que nós aprendemos a dar um passo de cada vez, que nós aprendemos a romper um dia de cada vez. Sim, Pai, tira toda a ansiedade do nosso coração, toda a preocupação. Ai, Abba, Pai, a Tua presença nos faz romper, a Tua presença nos encoraja, o Teu verdadeiro amor lança fora todo o medo que há em nós. Ah, Pai, estamos preparados para cumprir o nosso chamado, o nosso real propósito. Sim, Senhor, nos sustenta todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada palavra, obrigado pelo versículo, obrigado por cada direção que o Senhor deu sobre as nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo. Continue fluindo no Espírito sobre as nossas vidas. Que essa quarta-feira seja uma quarta-feira de vitória. Nós profetizamos, Pai, novos caminhos, novas portas, autoridade do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E onde colocarmos a planta dos nossos pés, ali o Senhor nos dará por herança. Ali o Senhor estará conosco, Pai, derrubando, meu Pai, muralhas, Pai, derrubando, Senhor, toda limitação, que haja um romper, que nós venhamos viver o sobrenatural no natural, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe, Elô. Amanhã nós estamos aqui, 6h30 de novo. Manda essa live para quem você sabe que precisa romper esse ano de 2026. Chega de estabilidade, chega de ficar, sabe, na mesmice. Ajuda essas mulheres, ajude essas pessoas a romper em nome de Jesus. Seja um instrumento de Deus na manhã de hoje. Fiquem com Deus. Amanhã eu espero vocês, então, às 6h30, em nome de Jesus.